Irmãos queridos, conforme combinado, nós estamos expondo o livro de Josué às noites e o livro de Provérbios pela manhã. E hoje à noite nós celebraremos a exposição dos versos 30 a 35 do capítulo 8º de Josué. Josué, capítulo 8, os versos de 30 até 35. Josué, capítulo 8, os versos de 30 a 35. Queridos, assentados como estão, por favor, leiamos de forma alternada Josué capítulo 8, de 30 a 35, que nos diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Irmãos, esse texto parece tão despretensioso, tão simples. Mas que coisa boa, que coisa boa. Queridos, na gestão de pessoas, muito se tem inserido nos últimos tempos, porque dinheiro é motivador, mas nem sempre é a principal das causas. A gestão de pessoas trata com exposição de vitórias e celebrações das pequenas para que cheguemos às grandes vitórias. E eu fico olhando essas táticas, né? O Senhor já tinha escrito e mandado fazer isso há tanto tempo. Nós estamos diante de um cumprimento de uma ordem dada para celebrarem vitórias. Irmãos, a celebração, conforme dito, pode ser de um contrato, mas como pode ser também de uma homenagem ou uma memoração de acontecimento, data, uma comemoração. Na liturgia de hoje, nós fizemos a leitura de uma celebração da salvação, quando o Senhor nos brindará com vinhos velhos e carnes gordurosas. Interessante que o presbítero que estava lendo na outra igreja que eu vim agora, ele leu 3 vezes as carnes gordurosas, né? Tadinho, eu pensei, ele não aguenta isso mais, mas como vai ser uma festa de final, de vitória final, sim, irmãos, nós temos promessas de uma festa tremenda. Você já percebeu como é que a vida do crente é uma festa? Nós vamos sair daqui a pouquinho, espero que não lá, porque está chovendo, vamos tomar um cafezinho aqui dentro, vamos celebrar, é um cafezinho, mas tudo para nós termina numa festa. E final de ano, os bufês são contratados e ultimamente eles perguntam, é festa de crente? Porque sabem o seguinte, que se for para crente, não bebe não, mas o povo come, né? A celebração, tudo do ambiente cristão termina numa refeição. Nós acabamos de fazê-la com o Senhor Jesus. Nós celebramos a vitória do nosso Rei. Nós não somos aqueles utópicos que ficam voando sem saber por quê.
nós comemoramos. Nós comemoramos morte, comemoramos ressurreição sobre a morte e comemoramos vinda gloriosa do nosso amado Salvador. Nós estamos diante de um texto que Josué chama o povo justamente para comemorar as primeiras vitórias da incursão na terra prometida. Sim, o povo de Deus para celebrar, rememorar o que Deus fez. Queridos, essa cerimônia vem nos termos de Deuteronômio 27, de 1 a 26, por causa da conclusão da campanha central da entrada na terra. Deuteronômio 27, 4 a 7, vai nos dizer, portanto, assim: ouçam, quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor, teu Deus. Irmãos, eu não tenho chamado a igreja a ser esquizofrênica e muito menos perder o centro daquilo que é a nossa missão, que é a glorificação a Deus. Mas eu muito me tenho preocupado com os termos de uma igreja moribunda, cabisbaixa, sem poder algum. E se alegrarás perante o teu Deus. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos andar pelas ruas para que as pessoas olhem para nós. Qual é a razão do brilho do seu rosto? Por que você é diferente? O que você tem? Aí até eu evangelizo, né, irmãos? É Cristo que vive em mim. Mas nós estamos trombando com uma igreja descaracterizada, embrutecida, murmurante, sem celebrar, reclama o tempo inteiro. Bom, meus irmãos, o povo foi retirado e levado para o campo para prestar um culto em ação de graças, para prestar serviço pelo que Deus tinha abençoado. Com toda simplicidade e contundência, irmãos, eu tenho tentado espetar a igreja de vez em quando, sabe, de forma sutil. Irmãos, há quanto tempo nós não temos um culto em ação de graças? A nossa confissão de fé trata disso de uma forma tremenda. As ações de graças fazem parte do culto público. E num culto que não haja ação de graças, é um culto capenga. Faltou alguma coisa. Nós temos e devemos que prestar ações de graças. Ou Deus não nos deu nada. Né? Acho muito difícil. E até impossível. Mas as vitórias levavam esse povo a se retirar e dizer o seguinte: vamos parar tudo para agradecer. O agradecimento reabastece o tanque espiritual. Naqueles lapsos propositais de memória, né? Eu quero trazer à memória o que é amargo o meu coração, eu quero trazer à memória aquilo que o meu marido fez comigo, que eu não esqueço de jeito nenhum, eu quero trazer à memória aquele dia que o meu irmão fez isso comigo. Não é assim não, né, irmãos? Que bom. Eu quero trazer à memória. A igreja sabe. Então, irmãos, eu quero trazer à memória aquilo que pode encher o meu peito, pode me dar esperança, o que Deus já fez. É isso que é a obrigação da igreja. Para Deus, não, irmãos, para nós mesmos. Quando nós rememoramos, nós estamos colocando Deus no lugar exato, que é o local de receber louvor por tudo aquilo que Ele já fez. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, espera aí. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Então eu estou dando uma missão para o meu ser cristão, de ser cristão de verdade, de celebrar como povo de Deus. Queridos, nós não devemos deixar protelar no nosso pacto com Deus esse privilégio do reabastecimento pelo rememorar do que Deus já fez por nós.
Às vezes, o reverendo Ricardo usa uma palavra firme aqui. Ele diz assim: irmãos, Deus não é moleque. E realmente, Ele não é moleque. Por acaso Ele vai deixar uma obra pela metade? Quando nós paramos e lembramos do que Deus já fez, poderia esse mesmo Deus, que sendo fiel, não podendo negar-se a si mesmo, Ele vai continuar a mesma obra? Mas nós entramos numa ansiedade pecaminosa de: será que Deus vai continuar sendo providente na minha vida? Será que Deus vai? Não, irmãos, alto lá. Eu não me guio por si, eu tenho uma escritura nas mãos. Queridos, a melhor maneira de prosperar é colocando Deus no devido lugar. E não estou falando de riqueza, estou falando de tudo aquilo que é bendito. É colocar Deus em primeiro lugar. Meditar nessa palavra de dia e de noite. Essa é a razão do homem do Salmo 1, ser bem-sucedido em tudo. Nessa solenidade aqui, um exemplo do cuidado de Deus com seus servos, eles são adoradores fiéis. Embora eles estivessem num país que está sendo conquistado, no que se refere ao serviço a Deus, eles estavam seguros, porque Deus estava infundindo o medo sobre as cidades que eles tomariam. Então, eles estão glorificando a Deus por aquilo que Deus já tinha feito e por aquilo que Deus faria. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar, pois, o meu tesouro até o dia final. Então, irmãos, nós celebramos a Deus, nós festejamos o nosso Deus por aquilo que Ele já fez. Mas eu paro e dou uma olhadinha. Vou celebrar também por aquilo que está dito que virá. Irmãos, o bispo Riley, eu tenho gostado de ler sobre ele. O homem devia ser muito piedoso. Diz ele que na manhã da nossa ressurreição, quando nós olharmos em volta, nós vamos ter uma certeza: nós amamos muito pouco o Senhor Jesus. Então eu posso celebrar, eu posso dizer assim: estar com Cristo é infinitamente melhor. Queridos, feito a celebração, agora, o povo estava renovado para quê? Para tomar posse do restante. Se abasteceram espiritualmente, se reanimaram e vão em frente. Eu não gosto e não vou ficar, irmãos, muitas vezes, muito tempo em algum lugar. Os meus aconselhamentos são de 1 hora, as minhas visitas são de 1 hora, e eu não fico em festa de ninguém até o final. As pessoas me conhecem aqui. Não fico. Primeiro porque no falar muito, todo mundo peca, irmãos. E eu prefiro falar menos. Então, gosto muito das celebrações. Quero estar em todas e quero promovê-las todas, irmãos. Mas as nossas celebrações têm que ter alguns cuidados para que sejam verdadeiramente, então, celebrações ao nosso Deus. E esse texto, que coisa fantástica, irmãos. Vamos mergulhar nele? Que as nossas celebrações tenham palavra lembrada, cumprida. Versos 30 e 31. Vamos ler juntos, por favor? Então, Josué... Obrigado. Que as nossas celebrações tenham palavra lembrada e cumprida. Graças são oferecidas porque Deus deu vitória. Ok. O altar, em obediência à instrução de Êxodo 20, 24 a 26, foi construído de pedras não talhadas, mantendo assim a adoração simples e sem a mancha do orgulho humano. Eu duvido qual de nós aqui... não
vamos fazer um altar para o Senhor, nós vamos dar um jeito nas pedras aqui, umas pedras polidas, né? As mulheres iam falar assim, não, tem que botar uma florzinha, tem que botar uma toalha de renda, né? E já ia aparecer um monte de coisa. Aí Deus diz assim, simples, para acabar com o orgulho humano. Ou vocês acham que se nós liberássemos aqui, pode trazer o arranjo de flor do jeito que quisesse. Daqui a pouco o pastor tinha que abrir aqui assim e pregar, né, no meio do arranjo de flor. Se vocês acham que não, pode, nós vamos botar cada dia uma toalha diferente. Ia ser a briga das toalhas, cada um ia querer uma toalha mais bonita para colocar ali. Talvez não, né, irmãos? Eu que estou pensando nisso. Não, jamais, né? O coração humano é assim, irmãos. É uma fábrica de ídolos. E não tem jeito, irmãos. Então, Josué deu à palavra de Deus um lugar detalhado e central. O que importa aqui, irmãos, não é o altar, é a palavra. Está aqui, ó, palavra. Os nossos queridos puritanos, né, irmãos? Nossa raiz, pregação pura e simples. Você quer ajudar na pregação do Evangelho? Desapareça. Só a palavra. Se o pregador pudesse enfiar aqui debaixo do púlpito e falar com a igreja sem que a igreja o visse, melhor ainda, porque não acrescente nada, é só a pregação, só centralidade da palavra, e a palavra vai fazer tudo o que precisa ser feito. Então, irmãos, que bênção, hinos, cânticos, que delícia um bom louvor, o coral cantando, isso é maravilhoso, mas alto lá, a liturgia do culto é a pavimentação para o ápice do culto, aonde a palavra vai ser pregada. Então, mais uma vez, esse púlpito tem 15 centímetros além da mesa dos sacramentos. Por quê? Isso é ensinamento, irmãos, porque a palavra sempre está acima da congregação e até dos sacramentos. A palavra é o mais alto momento do serviço prestado a Deus. Por quê? Nos demais momentos, nós nos achegamos a Deus para dizer assim, Senhor, aceita a nossa oração, nós estamos cantando para o Senhor, nós estamos lendo, mas quando a pregação é proferida, a igreja se cala e é Deus falando com o seu povo. É justamente isso. Tanto é, irmãos, que no verso de número 31, nós temos as ofertas pacíficas que foram determinadas. As ofertas pacíficas consistiam de um sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida. As Escrituras estão nos ensinando, martelando, que ofertas pacíficas fazem parte da vida de um verdadeiro adorador. Irmãos, isso é tão fácil, eu quero ser um verdadeiro adorador. Isso é tão fácil, mas é isso aqui. Senhor, eu quero celebrar todas as vitórias que o Senhor tem me dado. Não vou chamar ninguém, não vou pedir a ninguém para levantar a mão. Mas se você achar que deve, diga no seu coração, Senhor, eu quero celebrar todas as vitórias que o Senhor me der, ou me tem dado. Sabe por quê? Isso vai mudar você. Vocês acham que é mais fácil louvar ou murmurar? Então, muito bem. Quando você diz assim, Senhor, eu quero uma vida nova, muito certamente a vida vai continuar a mesma. O que vai mudar são os seus olhos. Mateus 6, 22 e 23 diz assim, se os seus olhos forem ruins, a sua vida será uma lástima. Mas se os seus olhos forem bons, luminosos, a sua vida será luminosa. Se a sua forma de enxergar a vida for diferente, então, irmãos, não é que Deus vai começar a fazer as coisas, mas você vai começar a enxergar em todos os lugares motivos de exaltação da glória de Deus. Deus não muda, quem muda é você. Então, o Senhor está nos ensinando a celebrar. Senhor, me ajuda a mudar a minha forma de ser. Eu quero celebrar.
parar tudo e contar das vitórias que Deus me deu. O povo, através do seu general, cumpriu exatamente as ordens que Deus deu para conquistar Ai. E agora, eles podem conquistar o que há de melhor. Essa coisa boa de Deus nos deu, Deus está conosco e nós vamos em frente, porque Ele esteve conosco aqui e Ele vai continuar. Então, irmãos, a festa de Josué não vai para a cachaçada, não vai para a música. Não, irmãos, não. Antes de qualquer coisa, Josué diz assim: celebremos, cultuemos ao nosso Deus, cuja palavra foi provada. Ele nos mandou obedecer, nós obedecemos e as vitórias estão aqui. Nós celebramos as vitórias que Deus nos dá quando nós o obedecemos. Que coisa, né? Irmão, cultive esse hábito na sua vida. Mais adoração, mais adoração. Quando a palavra se cumprir na sua vida, na sua casa, celebre a fidelidade de Deus. Celebre, não deixe passar. Mas em segundo lugar, irmãos, que as nossas celebrações tenham palavra escrita. Como é que é, pastor? Palavra escrita. Por favor, vamos nos versos 32 e 33. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já é este. Povo de Israel. Palavra escrita nas celebrações? Como que é isso? Irmãos, o ser presbiteriano do Brasil tem uma marca. Nós somos fiéis aos nossos símbolos de fé. Ninguém aqui tem que inventar nada. Os nossos símbolos de fé são a interpretação sistemática das Sagradas Escrituras nos seus principais pontos. Então, se você quiser estudar os símbolos de fé, você vai fazer um doutorado em teologia sistemática. Fantástico. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um manual presbiteriano com uma constituição, um código de disciplina, princípios litúrgicos. Para vocês terem uma ideia, um pastor da Igreja Presbiteriana não tem que inventar como tratar o corpo de uma pessoa que vai ser velada, porque o manual de instruções diz para ele. Então, irmãos, nós temos uma riqueza tremenda. E, voltando aos símbolos de fé, por que palavra escrita? A nossa confissão de fé, no capítulo 1, parágrafo 1, diz assim: para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação, por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Então é o seguinte, irmãos, deve acontecer só lá na minha casa. De vez em quando, Elaine está assim, né? Aí eu falo assim: o que foi? Você falou isso assim, assim. Falei, não. Não, você falou assim, 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 assim e assim também. Não, mas não falei, não. Não, você falou assim, 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 e o galo da vizinha cantou 3 vezes. Irmãos, nós temos problemas, ruídos de comunicação, mas deve ser só lá em casa, né? Na casa de vocês não deve ter problema. E em todos os relacionamentos, em todas as esferas corporativas, precisa estar escrito: transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito. O fulano de tal sabe fazer tudo aqui na empresa, então pega o conhecimento dele e escreve, porque daqui a pouco o fulano morre e vai embora, onde é que vai a empresa?
Mas isso nos termos bíblicos, irmãos, então Deus já sabia disso e mandou escrever. Então, por favor, agora nós vamos conversar um pouquinho mais aqui. Igreja genuinamente evangélica. Quando eu falo isso aqui da Santa Ceia, 5 solas, irmãos. Eu tenho lapsos propositais. Como é que é o primeiro sola? Sola? Então tá bom. Toda igreja que se diz genuinamente evangélica, ela diz assim, apenas a Escritura, sem revelação. Tendo Deus outrora nos falado pelos pais, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala por Cristo Jesus, pela palavra. Então, muito bem. Por que palavra escrita? Porque Ele é o divisor de águas. Eu chego aqui e digo assim, não, porque as pessoas devem ser batizadas nas águas. É mesmo, meu irmão? Por favor, abra o texto aí para mim. Daqueles que defendem o batismo nas águas, né? Aí a pessoa pega o texto, olha assim, fica branco, azul, roxo, porque o texto não diz nas águas, na água. É singular. Água. Não é águas. Então, nós vamos desmistificando algumas coisas e cerceando os erros que Satanás vai colocando no meio da igreja. As nossas comemorações devem ter palavras escritas, irmãos. Por quê? Vejam só. Gênesis 3, 1, 2, 3 e 4, 5. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, a primeira coisa, como é que é mesmo que Deus disse? Vem a dúvida. Como é que você diz mesmo? Aí você diz assim, vamos ver na Escritura? Está escrito. Tem jeito, está escrito. A segunda coisa que a serpente diz, olha, mas não foi bem isso não, porque isso não vai acontecer não. Aí nós voltamos para a Escritura e diz assim, não, realmente vai acontecer, está escrito. Como é que o Senhor Jesus botou Satanás para correr lá na provação dos 40 dias? Pisou no pescoço, né? O reteté. Não, irmãos. O Senhor Jesus botou o diabo para correr, dizendo assim, a palavra diz. Então, irmãos, por favor, nós precisamos de palavra escrita. Pastor, mas como é que palavra escrita, pastor? Irmãos, não contem para ninguém, mas eu tenho um apreço tremendo por ofício fúnebre. Fazer ofício fúnebre. Nós temos a oportunidade de levar um boletim da igreja, temos a oportunidade de levar uma mensagem escrita, o texto bíblico escrito, cânticos e hinos. E é uma oportunidade tremenda de você alcançar pessoas que jamais seriam alcançadas. Você vai distribuir o boletim da igreja. Que espetáculo! E outra, esse ano eu vou bater o recorde de pregação em aniversário. Vou. Que beleza, na hora que as pessoas estão chegando no aniversário, né? Você entrega uma meia folha de papel com o texto bíblico, junto com a programação. E aí você diz assim, olha, você recebeu na entrada o texto bíblico assim, assim, nós vamos ler esse texto agora e o pastor vai expor esse texto. Uma pessoa que jamais entraria no ambiente de uma igreja, mas ele vai levar para casa um pedacinho das Escrituras, e se o Espírito de Deus falar, nós teremos ganhado almas por prezarmos pela palavra de Deus escrita. Ela jamais tornará vazia. Semeie, irmãos, semeemos, por favor. Dessa forma, irmãos, Josué, ele fez escrever tudo, demonstrando uma fidelidade diante de todos. E vejam no verso de número 33, a sutileza da coisa, né? A arca, a presença de Deus no meio, a metade do povo no monte Gerizim e a outra metade no monte Ebal. Deus exatamente aonde? A centralidade da palavra. A nossa confissão de fé começa com a palavra. A nossa constituição começa com a palavra.
E o que vai fazer da vida dos crentes sem isso? No passado, a igreja romana falava assim, olha, eles são os bíblias, eles são os crentes, porque creem nas Sagradas Escrituras. Hoje você fala assim, você é crente, sou evangélico, e qual é a Bíblia? Assim, não, eu não gosto de Bíblia, não. Nós vivemos no século XXI uma turma dita evangélica que não gosta de Bíblia. Tudo bem, né? Mas então aqui, irmãos, no meio do povo está a palavra de Deus, o centro da sua vontade. Por favor, com tudo que você pode, o quanto você está preocupado que a sua vontade seja par e passo com a vontade de Deus? Sabe por quê? Perpendicularmente, a vontade de Deus vai passando. Se você vier num movimento perpendicular, você vai bater contra essa vontade. Você sabe qual é a possibilidade de você vencer a vontade de Deus? Então não bata com a vontade de Deus, nem de lado e muito menos de frente. Por favor, é por isso que o Senhor Jesus disse assim, faça-se a tua vontade. Você está dizendo assim, Senhor, molda o meu coração para querer aquilo que o Senhor quer. Faz isso comigo. Queridos, há países, né, que, rememorando a reforma e tal, eles mostram as suas cópias de Bíblia no valor de um castelo. A Bíblia é um negócio desse tamanho, numa caixa desse tamanho, com a corrente com os elos desse tamanho, fincada no chão. Então, o sujeito mandava fazer uma Bíblia. Era o custo de um castelo, copiado à mão. Mas há países hoje, irmãos, hoje, quantas Bíblias você tem em casa? Não, pastor velho, né? Esquece. No seu celular, é possível você acessar mais versões da Bíblia do que você dê conta de ler. Mas há países hoje que o pastor chega no final do culto, igreja, nós vamos estudar o livro de Efésios. Diácono Wagner, Sônia, Harrison, Paulo, Larissa, Cláudia, cada um ganha uma folha das Escrituras e leva para casa. No próximo culto, o pastor diz assim, irmão Wagner, como é que diz a sua parte da Bíblia? E o irmão Wagner, de cor, ele recita aquela página. E a Bíblia passa a ser uma igreja viva, que conhece a palavra, porque não tem acesso como nós temos. Então, irmãos, eu espero que Deus tenha misericórdia como ainda tem de nós. Nós temos tanto que nós não valorizamos o que temos. Esse ano, irmãos, o investimento dessa igreja em Bíblia e em devocionais, glória, Senhor, esse ano, né? Que bênção. Queridos, valorizem as devocionais de vocês em casa. Vamos fazer o seguinte, irmãos, eu não posso viver um evangelho que não seja tudo, com tudo que eu posso. Faça o culto doméstico. Faça o culto doméstico. Pastor, mas a minha esposa não vem. Então você faz o favor de fazer sozinho. Porque de tanto te ver ali buscando a Deus, Deus vai trazê-la para sentar com você. Faça o culto doméstico. Do mesmo jeito o marido e os filhos. Faça o culto doméstico. E me cobre. Se o seu lar não mude, não vai mudar. Queridos, valorizem com tudo que vocês podem a família exposta à palavra de Deus. Terceiro e último lugar, né, irmãos? Que as nossas celebrações tenham palavra lida. Palavra cumprida, palavra escrita, palavra lida. 34 e 35. Vamos ler, por favor? Depois leu todas as palavras da lei. Irmãos, esse texto é fabuloso demais. Nossa! Josué não achava humilhante ler a palavra toda. E depois desse evento,
O rei ou o magistrado, de 7 em 7 anos, lia a lei toda. Cada palavra foi lida, nem os preceitos mais minuciosos foram omitidos e nem os abreviados dos mais extensos. Nem um tio e nem uma vírgula. Palavra do Senhor Jesus. Não vai cair por terra nada. Ele leu tudo aqui, irmãos, tudo. Nada foi omitido. E é bom ouvir por vezes o que Deus disse e recapitular o que foi passado para nós, para não deixarmos escapar alguma coisa. Irmãos, a maturidade vai chegando e às vezes a gente medita num texto e fala assim, mas não é possível. Aí eu vou e pego uma Bíblia de uns 30 anos atrás, e é a mesma tradução. Aí eu falo assim, mas como é que eu não tinha enxergado isso aqui antes? A palavra de Deus é viva, irmãos. E às vezes nós nos sentamos, esse texto eu já conheço, esse texto eu já ouvi umas 200 pregações dele. Senhor, eu quero que o Senhor me fale por esse texto. Pode ter sido lido 200 vezes, mas eu quero que ele seja vivo para a minha vida. É assim que funciona. E é bom ouvir Deus muitas vezes. Deus de novo. Diz assim, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, os meninos, os estrangeiros. A palavra santa foi lida para todos. O príncipe não era muito grande, o ancião, o oficial, o juiz, ninguém estava acima de ouvir a palavra de Deus. Portanto, todos devem estar presentes como povo de Deus. Ninguém é diferente no ambiente de culto, irmãos. E se Deus me der vida, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores deputados, governadores, todos, eles vão se sentar no mesmo lugar. Nós não vamos botar uma cadeirinha aqui para ele sentar aqui na frente. Ele se senta no auditório como devedor de ouvir Deus como cada um de nós. Somos assim. E aí, irmãos, olha que trem bom demais da conta isso aqui. Toda a congregação, aí ele vai dizer assim, mulheres, meninos, anciãos, estrangeiros, velho não vale nada para o mundo. Aqui na igreja é ancião. Mulher no contexto romano, no contexto bíblico, não valia nada para o povo nenhum. Observe as escrituras, em todo lugar a mulher sendo tratada com dignidade. Está aqui, ó. As mulheres vão participar. E menino? Ah, menino não sabe nada não, menino não aprende nada não com pregação da palavra. Manda esses meninos brincar lá na capoeira, dá uma bola para eles. Bota os meninos sentados aqui. Pais, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Dever de casa. Volte para casa e belisque o seu filho, denotativamente. Pergunta assim, o que o pastor falou hoje? Você vai cair o queixo do quanto o seu filho aprende na igreja sem você saber. Então, é seu dever de casa interagir com ele na volta para casa. O que Deus nos falou no culto público? Porque as crianças estão aprendendo muito mais do que você acha que estão. Irmãos, me permitam aqui uma observação. Eu acredito que um culto infantil para crianças até 5 anos seria extraordinário. Deixa eu explicar. Algumas crianças estão vindo para a igreja sem nunca terem participado de uma igreja. Essas crianças não têm a disciplina. E aí, você segurar o bichinho, às vezes você dá uma gravata nele, né? Então, não. A classe lá não é para dar filminho para o menino, é para ensiná-lo a ter reverência, a ficar direitinho e tal. Aí ele vem e participa em paz. Se eu tiver material humano, isso é interessante para nós recebermos as pessoas e adequarmos. Qual é o ideal? Filhote, senta aqui no colo do papai e presta atenção, porque eu quero saber o que você está aprendendo. E todo judeu, irmão,
recompensava o filho quando chegava em casa e conversava com ele sobre o culto, ele recebia uma recompensa, uma colherinha de mel. Filho, parabéns, você está aprendendo as Escrituras. Vamos à casa de Deus, a fazer aquela fila de passarinho para poder ganhar um mel. Estou indo para a casa de Deus. Voltou da casa de Deus, o que você aprendeu? Aprendi isso assim, ganha mel. Que pedagogia, né, irmãos? E como é que nós tratamos os nossos filhos? Você é obrigado a ir à casa de Deus. Primeira oportunidade que ele tiver depois. Muito bem. Estrangeiro. Estrangeiro não é gente, não. Em lugar nenhum do mundo, estrangeiro é gente. Deus diz assim, trate o estrangeiro como gente, porque um dia você foi estrangeiro também. Os estrangeiros estavam na leitura da palavra de Deus. Está aqui, irmãos. Então, o Senhor tem povo eleito em todos os povos, línguas e nações, e é por isso que nós pregamos. Então, os estrangeiros, venham ouvir a palavra de Deus conosco, e Deus fala. Quero concluir, né, irmãos? Festas de crentes giram em torno da palavra de Deus. Não perca isso de vista, meu irmão, nas celebrações da sua casa. É muito gostoso. Uma mesa farta, bebidas finas, boas acomodações, isso é muito bom. Mas, irmãos, isso tudo passa. E a melhor coisa é que a nossa casa celebre a Deus, colocando Deus no centro, dizendo assim, Senhor, chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe e nos deu. Irmãos, nós falamos do altar, o altar que não devia ter pedras talhadas. O altar é um tipo de Cristo aqui. A mediação do culto só é aceita com aquilo que é colocado sobre o altar. O nosso culto só é aceito na mediação de Cristo Jesus, sem acrescentar e tirar nada. É só o Senhor Jesus e mais nada disso. Nós não temos que fabricar motivos, né, irmãos? Nós temos só que dar a Deus a glória que é devida. No mundo, nós prosperamos pelas nossas mãos, em tese. No mundo de Deus, nós prosperamos por reconhecer que Deus nos adestrou as mãos. Então, lembremos-nos, o altar é o Senhor Jesus, e Ele continua fazendo na nossa vida quando nós lhe entregamos o nosso viver. E o processo de santificação é longo, doloroso. Tá. E aqui eu encerro, irmãos. A centralidade da pregação é Cristo e a centralidade da pregação é a palavra. Pastor, um ou outro, é a mesma coisa. Se você ama o Senhor Jesus, você quer cumprir a palavra do Senhor Jesus. Então, 2 deveres de casa. Senhor, o Senhor me ajuda para que a minha vida seja uma celebração? O Senhor me ajuda? Eu estou ficando velho, irmão, semana que vem que o diga. A nossa tendência é ficar cada vez mais rabugento e ranzinza. Ninguém aguenta. Não, Senhor, eu quero ser um velhinho, gente fina. Como? Que a beleza de Cristo se veja em mim. A última coisa. Princípio regulador do culto. Você já ouviu falar sobre isso? Princípio regulador do culto. É o que a nossa igreja, a nossa doutrina diz que é a forma como nós devemos prestar culto e oferecer qualquer coisa para Deus. Deus tem um princípio regulador do culto. O que é para ser oferecido no culto está exatamente aqui. Então eu não invento, irmãos, eu não tenho que inventar. Quando Josué chamou a turma para celebrar, já tinha as orientações certinhas para se fazer. Você quer prestar um culto, não que satisfaça o seu coração, mas que satisfaça a Deus? Princípio regulador do culto. Para isso você tem que conhecer. Não ofereça fogo estranho. Mas é de todo o meu coração. Cuidado com Nadab e Abiú, que morreram por causa do fogo estranho. Não ofereça nada segundo o seu coração, porque o seu coração é enganoso e demasiadamente corrupto. Ofereça o que a Escritura diz e fique em paz, que é o suficiente. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Reverendo Ricardo, por favor.